Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Diagnoses. Eu sou o Jair Marques e nós vamos, através dessa plataforma virtual, desenvolver temas de extrema importância sobre a nossa vida em sua forma holística. Fique conosco e após a vinheta nós vamos entender sobre o nosso primeiro tema deste canal. Por que às vezes, mesmo quando nós estamos parados, nós ficamos inquietos? Aguarde, após a vinheta a gente está de volta. Muito bem, de volta aqui no nosso canal. Peço aí você que, se puder, se inscrever e compartilhar esse link com os seus amigos. E vamos então entender por que mesmo parados, às vezes ficamos inquietos. O mundo parou e todos nós estamos reflexivos, estamos inquietos. O que está inquieto? É a nossa mente, os nossos pensamentos. O que vai acontecer amanhã? Como que vai ser o mês que vem? Como vai ser o próximo ano? Nós não sabemos. Então existe uma inquietude, mas mais profundo do que isso é entender qual o verdadeiro sentido da vida. Muita gente está encontrando o verdadeiro sentido da vida, que antes de parar por todo esse problema que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, vinha numa pegada aonde tudo o que importava era o que estava enraizado nesse plano terreno. E nós vamos extrair através da palavra de Deus, através da vida de um homem que vivenciou, teve essa experiência e nós precisamos aprender com ela. Nós estamos falando de Salomão e através do livro de Eclesiastes nós entendemos que ele chega a um diagnóstico muito pesado e muito impactante, que nos faz pensar. Ter certeza de que o mundo vive em vaidade, isso é claro, nós temos essa certeza, o mundo vive mergulhado na vaidade. E será que de repente nós não estamos passando por um momento em que precisamos parar, ficar inquietos nos nossos pensamentos, mas para entender de fato que essa vaidade é que conduz o homem à perdição, que conduz o homem a caminhos no qual realmente não o levará, a lugar nenhum? Como o próprio Salomão fala no livro de Eclesiastes, ele diz que tudo é vaidade, tudo é inútil, que tudo é como correr atrás do vento. E você está falando de um homem que teve como investir, chegou um momento em que ele disse, não, eu vou construir coisas, eu vou plantar coisas para ver se eu encontro o sentido da vida. Não, eu vou mergulhar no vinho, vou me embriagar, vou me envolver com mulheres e tudo. Mesmo assim, ele continua assertivo, continua afirmando que nada mais do que vaidade engloba a vida dele. Então será que o mundo não está representado nessa história da vida de Salomão nesse momento em que realmente está parado, mais inquieto, buscando saber e compreender o verdadeiro sentido da vida? Salomão ele vem advertindo nesse livro de Eclesiastes que assim como a verdade tem uma mera aparência de valor, também existe uma falsa segurança, uma falsa ilusão nas coisas que o mundo entrega para nós, como se realmente elas nos protegessem, nos trouxessem sentido à vida. Mas chega um momento que a gente realmente, parado, ficamos inquietos e ficamos pensando, qual o verdadeiro sentido da nossa vida. Então Salomão, no capítulo 3, ele discorre algumas certezas realmente do quanto a vida é cíclica. E ele diz que para tudo há uma ocasião certa. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de chorar, tempo de rir, por aí vai. Realmente demonstrando que a vida é cíclica, que ela realmente traz verdadeiras incógnitas para nós e que nós precisamos ir nos adequando à medida em que isso vai sendo proposto para nós. E ninguém vai escapar disso, nós sabemos. O importante é que durante todo esse tempo nós já possamos conhecer e ter o verdadeiro sentido das nossas vidas. Porque senão
você vai olhar para tudo que é lado, para tudo que você tem, e não vai encontrar valor em nada. Você observa que hoje, durante essa crise que nós estamos vivendo, pessoas que têm muito dinheiro, uma saúde colapsada, esse dinheiro pode não trazer nenhum tipo de benefício para ela. Uma outra coisa que Salomão percebe, no capítulo 9, no versículo 11, ele diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados. Em quê? Pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Algo interessante que nós queremos relacionar com tudo isso que Salomão está falando, essa inquietude que ele está vivendo, é com Romanos capítulo 12. Ali diz como que um homem deve experimentar o quão boa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ali em Romanos 12, nós entendemos que há um propósito em toda essa busca, em essa inquietude. É entendermos como devemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma pergunta nós fazemos: você acha que o mundo, as pessoas, de uma forma geral, estavam experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Será que há um propósito do nosso Pai Celestial em fazer com que todos nós paremos, mas fiquemos com a nossa mente, o nosso coração inquieto, buscando esse sentido para a vida, para realmente se concretizar esse desejo de Deus de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade dele? Há razão nesse propósito. Entenda o que Salomão fala no capítulo 12, no versículo 13 e 14. Depois de ter discorrido, e isso nós estamos falando já do último capítulo do livro de Eclesiastes, capítulo 12, no final do livro, ele vem dizendo assim, versículo 13: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Então ele chega a uma conclusão. Ele diz: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. E o homem realmente está, muitos ainda, sem esse essencial para ter o sentido da vida. Salomão entendeu que a partir do momento em que ele tem esse essencial, ele tem o temor do Senhor, ele passa então a ter a sua vida completamente cheia da presença de Deus. Ele entende o sentido da sua vida. E ele diz no versículo 14: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Pensemos um pouco, aproveitemos ao máximo essa inquietude. Pensemos na vida espiritual. Nada acontece por acaso. Há um propósito. Se Deus fez com que nós parássemos, se Deus fez com que o mundo parasse, é porque realmente o mundo está vivendo uma completa vaidade, uma busca acelerada por coisas materiais que são representadas por esse mundo, pelos desejos dos olhos. E Ele quer que cada um de nós, que somos seus filhos, vivamos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus abençoe você. E nos vemos no próximo vídeo aqui nesse canal.